o tempo e o governo dos juízes no reino de Israel. O tempo e o governo dos juízes deu-se início após a morte de Josué. A nação ficou sem líderes. E veja então o que aconteceu logo após a morte de Josué e daqueles anciãos que estavam com eles. Juízes, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, e foram após outros deuses, e dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira de Deus. O povo abandonou Deus. Abandonaram e serviram Balaíns e Astarotes. Isto está em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 6, versos 1 e 2, nós temos novamente a queda do povo. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas, para guardarem alimentos. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Israel começou a passar fome, porque os inimigos levavam todos os seus alimentos. O tempo dos juízes demorou mais ou menos 410 anos. A geração dos juízes durou todo esse tempo. E dentre os juízes que lideraram, porque Deus levantava juízes quando o povo clamava a ele diante dos seus inimigos. Tivemos Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, e o último dos juízes foi Samuel. Foi um tempo de muita instabilidade nacional, não por causa de Deus, mas por causa da rebelião do povo. Sempre que um juiz morria, o povo tornava a fazer o que dava em suas cabeças e voltavam a adorar os ídolos das nações. Isso provocava a ira de Deus, que deixava o povo cair nas mãos dos seus inimigos. Meus irmãos, o homem é terrivelmente rebelde e não se firma com Deus. Deus havia dado uma boa terra para o povo, mas determinou que eles conquistassem a terra e não fizessem aliança com esses povos. Deus proibiu de fazer alianças, porque aquelas nações estavam afundadas no pecado, de tal maneira que Deus não estava suportando mais, como não suportou os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra, e enviou fogo do céu para destruí-los.
estas nações que estavam na terra de Canaã, os filisteus, jebuseus, heveus, tantos eus ali, tantas nações pequenas e grandes, mas que eram idólatras, demoníacas, matavam seus filhos, havia muita prostituição dentro da religião e drogas também. O povo que Deus escolheu e Deus fez promessas, esse povo falhou. Isso está acontecendo com o mundo atual. Felizmente, estamos vivendo no tempo da graça. E Deus está esticando esse tempo. Mas tudo isso terá um fim. E somente quem estiver com Deus, temendo a Deus, não é qualquer Deus, não. Não é o Deus das nações, mas o Deus criador dos céus e da terra. É esse Deus único que protege o homem. Lá no Salmo 33, verso 12, diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas que nação nós temos no mundo onde Deus é o Senhor? O dinheiro é o Senhor, o poder é o Senhor. O próprio homem está se tornando Senhor e subjugando os seus patriotas e compatriotas. Por isso, essa palavra é uma palavra de urgência para voltarmos para Deus enquanto é tempo. Volte-se para Deus. Deus é grande em misericórdia. O seu amor não tem fim. Mas vai chegar um momento que a porta da graça será fechada. Totalmente fechada. Por isso eu estou deixando esta palavra com você, neste momento, para que você medite e fique com ela, receba no seu coração.